Djiby Lutfi é considerado o maior câmera do cinema brasileiro, uma das figuras centrais do cinema novo e um dos diretores de fotografia mais aberto às experimentações do período. Ele tem no currículo mais de 50 filmes. Djiby trabalhou com Glauber Rocha, Arnaldo Jabor, Nelson Pereira dos Santos, entre tantos outros, além de seu irmão Sérgio Ricardo. Também trabalhou com Eduardo Coutinho, fazendo o Globo Repórter, na década de 70. Djiby Lutfi é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Djiby Lutfi, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo. Igualmente. Djiby, você, antes de ir para o cinema, trabalha como consertando rádios. Consertando rádios. Como que é essa história? Como você vai consertar rádios? O que é isso? Começou com o rádio do meu pai, que era um Mendy, um antigo. De vez em quando dava um defeito, eu via ele abrindo a tampa de trás, consertava e tal. Aí eu peguei a manha de onde era o defeito que dava, uma porca que tinha ali, um parafuso e tal. Aí eu fui descobrindo. E eles sentiam que eu tinha queda para isso, para consertar, fazer tomada. Uma vez uma empregada minha estava passando, empregada de casa, né? Passando roupa descalça e levou um choque, o ferro dela ficou preso na mão dela. Nossa. E não saía, cara. Aí eu saí correndo, puxei a tomada da parede, aí saiu, ela parou, o choque passou, e aí eu ia jogar fora, né, o ferro, porque deu aquele choque todo. Aí meu pai, não, vamos abrir para ver como é que o que foi e tal. Então era a resistência que tinha dado lá quebrou a mica que tinha dentro e tal. Aí comecei por aí a perceber a coisa da eletrônica. Como que você vai para a fotografia? Como que acaba? Fotografia através do fixa? Sérgio, através do Sérgio Ricardo, que trabalhava na TV Rio, e viu que eu tinha jeito também para fotografar, para fazer essas coisas. O Sérgio Ricardo, seu irmão? É. Aí comecei a fotografar na televisão, aí comprei um laboratório, um ampliador e tal, montei em casa e comecei a revelar. E aí na TV Rio, quando ele trabalhava, tinha um pessoal que trabalhava com agência e tal, e precisava de fotografias das cenas e tal, eu fotografava e eles levavam as fotos para fazer o arquivo, né? E tirava fotografia dos atores e tal. E aí passei a fotografar. Mas como você passa vamos dizer, de um técnico de concerto em rádio chumbado para fotógrafo? E daí de novo foi emitido, você se lançou lá. Mas o lance era ganhar uma graninha para poder defender o seu. Aí fui fazendo. E aí pintou um lance na TV Rio para fazer um programa, uma série lá com como é que chama? Um dos diretores que tinha lá a agência e queria as fotos e tal, e vendia para eles as fotos do programa inteiro. A sua entrada no cinema como câmera, que se dá inicialmente através da câmera, e a turma do cinema novo. Como que foi esse começo? Foi muito bom. Você acaba lá, com essa turma? Quem você conhece primeiro que te leva para o cinema? O Leon Richman. Leon Richman era o diretor da época, muito bom de explicar as coisas, tal, que ele queria. E a gente começou com ele. E fazia muito câmera na mão também, né, na época. A coisa era de fazer câmera na mão, e eu fazia os planos que ele queria, do jeito que ele queria, tal, gostava, e assim, sempre juntos, né? E aí começou a aparecer o Domingos de Oliveira, depois veio o Nelson Pereira, Glauber, a turma toda fazendo câmera na mão. Sérgio Ricardo, seu irmão, grande compositor, grande figura também, ele aparece na sua vida de novo na hora que ele começa a dirigir.
E você vai fazer lá, trabalhar com ele no Menino da Calça Branca, e Esse Mundo é Meu. Esse Mundo é Meu. Como que foi esse trabalho? O Sérgio tinha te levado para a TV Rio, depois agora para fotografia, e agora te leva para a câmera. Vamos falar desse trabalho. Câmera e fotógrafo. E é muito bom. Porque... Te jogando trabalho, né? Isso aqui. É bom, né? Jogando trabalho a gente pega. E foi bom, o nosso trabalho junto é muito bom, eu gosto de fazer com ele. Às vezes fica nervoso, tal como todo mundo, né? Mas a gente segura. Fotógrafo não pode estar nervoso na hora, porque o diretor fica nervoso também. Mas como é que esses dois filmes, você trabalhando com ele, com o irmão, tudo, como que você... Porque era o seu começo como nessa experiência. Ele já tinha o conhecimento, né, através de livros e tal, de enquadramento, de como é que é, um plano atrás do outro, coisa. E me dizia como ele queria. E eu fazia, porque eu também tinha uma experiência da televisão, né, dos diretores e tal, que era mais ou menos a mesma linguagem. E a gente ia fazendo, improvisava, e conseguia fazer legal, ficava muito bom. Naquela época era uma câmera 35 milímetros, a reflex. Que você segurava também? Segurava, Não, essa câmera não era tão pesada, era no máximo 12 quilos a câmera. Mas dava para ficar rodando muito tempo, aguentava bem. Dava para rodar um chassi inteiro, 2, direto assim. E a gente fazia muita improvisação também, né? Certo. E como tinha um jeito assim da televisão, do enquadramento e tal, e aí eu jogava também no cinema, acrescentava mais coisas, a gente sempre fazia alguma coisa a mais, né? Luzia, amanhã é teu aniversário e eu não queria te dar um presente qualquer. Desses que a gente compra, a mulher usa e acabou. Eu não tenho dinheiro para te dar uma coisa boa. Queria te levar para passear o dia inteiro. Para todos os lugares que tu quisesse. Você vai trabalhar lá fazer a câmera da falecida, do Leon Richman. Vamos falar desse filme. Como foi fazer esse filme? Você estava falando da câmera na mão, ou seja, que é a famosa ideia da câmera na mão do cinema novo. Mas você acaba personificando isso, né? Vamos dizer, você é uma lenda justamente por segurar essa famosa câmera na mão e ter toda uma gestualidade. Como que foi esse filme? Da falecida, do Leon Richman? O Leon Richman era um bom diretor, ele sabia mesmo o que queria. E agradecia sempre o trabalho que a gente está fazendo. Ele reconhecia tudo que a gente fazia e sempre inventava outras coisas. Dependendo do que a gente fazia, ele sempre acrescentava um outro plano e sempre tinha alguma coisa nova, né? E eu seguia com ele. Ele dizia o plano como queria, se era para a esquerda, para a direita, ou como é que era a fisionomia do ator, a caminhada. Desenhava o plano, fazia um ensaio, e se tivesse tudo de acordo, eu rodava. E a maior parte, quando a gente faz direto, é melhor, porque não tem aquela ideia de que pode errar porque vai fazer outro. Eu faço direto para ver se ficou bom, já ficou bom e não faz outro, né? Uhum. E a gente ia nessa de fazer na hora. A coisa surgia de repente, né? Ensaiava mais ou menos e aí o ator podia improvisar na hora e tal. E eu participava do ator, o movimento que ele fazia, eu acompanhava. Não tinha muito ensaio também, que era melhor, né? Porque muito ensaio a gente fica meio que amarrado. Pelo amor de Deus. Diz que eu vou morrer. Vou morrer. Vai. Graças a Deus. Graças. No desafio
o filme do Sarraceni, Paulo César Sarraceni, que você faz a câmera, né? Esse é um filme importante no cinema novo, cinematografia brasileira. Esse filme, o que você se lembra dele, da produção dele? O que o Sarraceni costumava pedir? É porque na época era o lance de fazer câmera na mão, era coisa da época, né? Então a câmera na mão era complicado de fazer, mas eu fazia com facilidade, pela prática que eu já tinha da televisão. E na televisão eu aprendi muita coisa de perceber o que vai acontecer, o que o ator está fazendo e o que ele vai fazer no ensaio ou na hora de representar. A gente sabe que vai mudar, pela experiência que tem, né? Tinha na televisão, quando tinha era um programa ao vivo, que na época era ao vivo, tudo de ao vivo. Então tinha umas atrizes, atores que faziam uma representação impressionante, que o câmera percebia que ia acontecer com o que eles estavam fazendo, então acompanhava aquilo tudo sem corte. E depois na edição que eles cortavam, eu escolhiam o corte onde é que ia ser. E isso a gente aprendeu, até hoje a gente quem pratica essa coisa do corte, onde é que pode cortar, onde é que pode parar. Se você está querendo cortar a câmera, você espera um pouquinho até você sacar que ali pode ter um corte. Eugênio, acorda. Olha, deixa a menina aí mesmo. Temos visita. Agora, você acha que esse começo seu no cinema, na parte, no caso, cinema novo, tinha muito a câmera emprestava muito da televisão? Então era isso? Ela deve, esse cinema novo, essa coisa da câmera, esse movimento, vamos dizer, de acompanhar os atores, essa coisa meio nervosa que era bem típico do cinema novo, deve muito à TV, você acha? Não, acho que é uma coisa, a televisão é um jeito e o cinema é outro, é uma coisa assim, que parece que é a mesma coisa, quer dizer, muda pouco, mas tem uma diferença assim, na hora de fazer. Os atores também interpretam de uma outra maneira na televisão, no cinema já. Tem uma coisa pequena, mas existe uma diferença assim, de um ator que está fazendo câmera, da televisão e cinema. Não sei se é por causa do tempo ou o que leva a levar os atores a isso, porque a gente sente uma diferença. Mas a diferença é que não prejudica em nada, né? Uma coisa assim que faz parte de cada pessoa que faz o filme ou televisão. Aí eu falei, vamos levar a câmera de qualquer maneira. Pedi uma corda, joguei a corda pelo muro, amarrei a câmera, e o outro subiu lá, o maquinista em cima do muro, subiu a câmera, passei na porta, escondido, e peguei a câmera e comecei a filmar. O que é importante no dia é o seguinte, que ele desenvolveu uma inteligência que é rara, que poucas pessoas têm, que é uma inteligência corporal. A inteligência não é só aquela do intelecto, né? Não é só aquela da razão. Tem gente que tem inteligência no corpo. Não você solta de qualquer plano, você sabe que o plano vai voltar bem enquadrado, harmônico, com velocidades imprevistas e imprevisíveis. Ele se entende, ele e a câmera se entendem com o ator de um modo extraordinariamente mágico. Bom. Jimmy, como surge o apelido seu de Grua Humana? Que é uma maravilha um apelido desse. É que eu não precisava de carrinho assim para poder subir uma escada, alguma coisa, eu subia. eu fazia ensaio antes em casa, né? Eu ensaiava muito, segurava uma câmera. E como é que eu vou subir aquela escada com a câmera? Tem uma Terra em Trânsito, tem uma subida que eu faço lá
No teatro que tem lá, como é que chama? Castroves? Tem uma filmagem que teve numa escadaria lá, que era com os atores, estão subindo a escada e tinha que sair acompanhando o ator, junto, sem tremer, na mesma altura. Então a gente tem que descobrir no ensaio, né, como é que a gente vai subir ao mesmo tempo que o ator. E tem sempre um acordo com o ator, ó, daqui você vai um pouquinho mais devagar, ou então você trabalha junto com ele, né? O que você precisa fazer, às vezes você para um pouquinho e tal. O que eu não posso explicar aos meus inimigos são as razões que me levaram a abandonar o exercício da solidão pelo sacerdócio da vida pública. Mas também nem Cristo pôde explicar, a não ser com a própria vida. Na grande cidade do Cacá Diegues, também teve essa necessidade física de você ser obrigado a combinar com os atores essas paradas? Sempre tem um pouquinho. Quando estava andando, por exemplo, tinha um alpendre lá que era comprido, e aí tinha um casal que andava, então tinha e tinha uma escada depois para descer de costa. Se bem que tem um assistente de câmera que ajuda, né? Quando tem alguma escada, pega pela cintura e a gente vai na dele. Então aí sempre tem um ensaio antes. Vários ensaios até acertar, né? O senhor podia me informar como faço para chegar a Ipanema? Ora, eu lhe levo. Quero só que diga como é. Tá chegando de fora? Não interessa. Pareço? Tem, o sotaque não é propriamente de francesa. Peraí. Já vi que o senhor é daqueles que vive para mangar dos outros. Não precisas me chamar de senhor. Eu não sou tão velho assim. Os velhos são pessoas sérias. O senhor vai pro inferno. Já tô nele. O que era pedido por um câmera nesse período do cinema novo? Qual que era o pedido do diretor? De antemão a gente já sabia que ia ter câmera na mão, né? Não tinha tripé. Partia disso. Você vai ficar com a ficava câmera... esperando já qual o ensaio que vai pintar, né, com os atores. Aí uma vez eu estava sentado numa janela fazendo um plano mais alto para pegar por cima. Aí o Leão pede para descer e armou um plano com os atores andando dentro da sala. Então, varia, né? A pessoa faz ou em cima ou embaixo, então é um jeito. E a gente fez o filme depois na sala, descendo a escada para ir para a calçada, saiu na alpendre e foi até a rua. E aí continuou andando até sair do portão, que era uma vila. E sempre tem uma mudança, né? Agora, isso é muito prazeroso fazer uma câmera na mão. E é uma coisa que avança. Por que é prazeroso? Porque é uma coisa que você está sabendo que aquilo ali está na tua mão, né? Você está nos teus olhos e tal, e você faz um ensaio naquela hora que você precisa de algum efeito especial, assim, alguma coisa que está difícil de fazer. Aí combina a maneira de poder realizar aquela dificuldade, arma um esquemazinho ali, e o ator naquela hora já sabe o que é que tem que fazer, já muda e armar esse jogo da câmera é muito bom, é prazeroso demais, porque você vai descobrindo, você faz primeiro o ensaio da câmera e depois para realizar tem que ensaiar com os atores a maneira que fica melhor para todo mundo, né? Onde é que se meteu esse cara? Ali no enterro da mulher, pô. Deve estar atrasado. Deve estar enchendo a cara por aí. Tem uma pena danada do Toninho. Perder a mulher ainda por cima na véspera do jogo Vasco. Não é mole, não. Perder um jogo desse na decisão do campeonato. Não é mole, não. Fogo. Puxa. No Terra em Transe, por exemplo, o Glauber te indicava como ele queria a câmera, ou a coisa partia muito de você? Era os dois. Ele pedia, mas mudava na hora. Ele falava as coisas, o diálogo era na hora, os atores não sabiam direito qual era o diálogo, ele inventava na hora. E aí, com o que ele inventava, ele já inventava pensando na câmera e no movimento dos atores. E conseguia. Conseguia legal. Ele fazia aquilo simplesmente assim,
espontâneo, não tinha, ele não ensaiava, ele dizia o que era e já rodava. Eu pedia para fazer e ia rodando. Quando a beleza é superada pela realidade, quando perdemos nossa pureza nestes jardins de males tropicais, quando no meio de tantos anêmicos respiramos o mesmo bafo de vermes em tantos poros animais, ou quando fugimos das ruas e dentro da nossa casa a miséria nos acompanha em suas coisas mais fatais. Com Jabor você vai fazer Opinião Pública, já como diretor de fotografia. É um documentário do Jabor, né? Aquelas coisas bem da época. Como que é essa transição do câmera, do homem grua para o diretor de fotografia? Foi uma transição legal, porque a gente já sabia as duas coisas, né? Então aí ficou de fotógrafo e câmera. E tinha lá uma cena que a gente foi filmar em Caxias, que era uma espírita que estava fazendo milagre. Rapaz, mas tinha multidão quando a gente chegou lá, mas mais do que o jogo de Fla-Flu, sabe? Tanta gente que tinha ali, a gente com a câmera querendo entrar, não conseguia. O portão para abrir era tanta gente que tinha que empurrar, não dava. Aí eu falei, vamos levar a câmera de qualquer maneira. Pedi uma corda, joguei a corda pelo muro, amarrei a câmera, e o outro subiu lá, o maquinista em cima do muro, subiu a câmera, eu passei na porta, escondido, e peguei a câmera e comecei a filmar. Lá dentro a espírita fazendo lá os milagres dela. Não existia milagre nenhum. O milagre era vocês conseguirem chegar lá para filmar, né? Eu achei que ia pegar tantos flagrantes lá de uma cura, né? Aí eu já falei, não vai acontecer nada não, rapaz, vamos lá filmar. Isso tudo é mentira e tal. Então, como o Xuxa está relajando, é que o Xuxa tem passado seus martírios todos nesse vida de Xuxa, que o Xuxa não devia de passar. Mas agora eu vou recomeçar tudo. Dá palavra para Xuxa passar bem para onde? Dá palavra? Dou palavra. Dá palavra certa? Quero muito tutu, vovó. Esse dá tutu para Xuxa, o guia de Xuxa dá tutu. Tá. Porque quem é que é marica de que esse debaixo da proteção divina de que seja manjar? E agora, desse trabalho, como diretor de fotografia, qual que era a demanda? O que se pedia? O que o Jabor pedia? Qual que era a encomenda, digamos assim? Não, ele pedia... Não, ele pega a câmera e ia fazendo. Ele ficava do lado da câmera, sabia mais ou menos qual era o enquadramento, e ia pedindo durante o plano. Que era som, não era som direto, né? Era som guia, né? Então que dava para você falar com... Ele gritando ali do lado. Vai lá, pega aquele fulano e tal. Aí encaminhava a câmera. E sempre com ensaio antes, né? Porque o ensaio às vezes nem existia, ele só dizia o que ia acontecer e ia junto com a câmera. E a maior parte deles fazia assim, né? Eu sou uma pessoa que eu estou apaixonada, mas eu estou apaixonada, não sei por quem. Não sei, eu não me decido. E assim, eu tenho algo. Eu quero procurar esse algo. Eu quero procurar esse algo e não consigo. Eu não consigo achar. Você estreia na fotografia, como diretor de fotografia, num documentário. Depois você vai para ficção. Agora, é fácil ou é mais difícil a fotografia do documentário? Qual é a peculiaridade dela? É quase a mesma coisa, que é diferente, porque o documentário já está iluminado, né? Você vai fazer uma coisa que já está ali para filmar. E a fotografia, por exemplo, você tem que preparar a luz e tal, ver o ambiente como é. E tem essa diferença de você ter que botar a iluminação, né? Ou então não, se tiver já iluminado, uma rua e tal, você faz. Mas não tem grandes problemas assim de uma ou outra, não. Agora, no caso da Opinião Pública, você está entrevistando pessoas, chamadas populares, né? Que o Nelson Rodrigues chamava. Isso traz surpresas. Para um trabalho de fotógrafo, isso daí prejudica ou acrescenta? Não, acrescenta, é bom porque
É porque fica uma coisa assim meio reportagem, como se fosse uma reportagem. Você tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Então, aí, nisso aí, eu sou meio esperto. Eu sei quando o cara vai falar, quando vai parar. Tanta experiência que eu tive no Globo Repórter, tantas coisas que a gente faz, a gente já sabe quando é que o cara vai falar ou vai fazer alguma coisa. Então, a gente já fica meio preparado. A câmera sempre tem que estar no gatilho, Tem que, o botão lá está na tua mão, né? Qualquer coisa que você aperta, já ele está rodando. É muito bom esse trabalho, eu gosto demais. A Fernanda Montenegro é um show à parte, assim, é incrível, cara. Você é admirado, eu fico até emocionado com certas coisas que eu vejo assim, quando o ator está realmente interpretando. Dib, você volta a filmar com o Jabor depois já filmes de ficção. Você faz lá o Tudo Bem e o Casamento. Como que foram esses filmes? Foi a sequência, né, com o Jabor. Trabalhar com ele é muito bom. Tá sempre, sabe, aceso, tudo. Às vezes ele fica meio receado do plano, pergunta tal. Pergunta para um, para outro. Até achar a maneira melhor. O Jabor é um homem de dúvidas, então? Às vezes só, né? Não é sempre. Muito pouco, né? Quando tem muita coisa acontecendo, né, a pessoa fica meio assim, perturbado com tantos objetos. Teve a festa do casamento, que é gente abessa, e tantas coisas que tinha lá de imóvel e tal, as coisas que botam, né? Lustres e tudo, então ele sempre ficava preocupado com se está bom mesmo ou não, perguntava sempre. E a gente vendo pela câmera, quando está bom a gente sabe, né, também. E aí dá força para ir para frente. O noivo e a noiva devem assumir a própria miséria. Fiéis, assumam a própria lepra. Só se salvam aqueles que assumem a própria lepra. Eu vos declaro marido e mulher. Casou? Já. O importante é o casamento. No Tudo Bem, que o filme se passava dentro de um apartamento boa parte do tempo, a Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, a fotografia é mais difícil de ser realizada por conta da limitação de espaço? Ou seja, a questão dos tons, né, esses espaços de luz. Sempre modifica, né? Mas eu simplifico um pouco. Quando tem muita gente assim, quando é um plano maior, e o espaço da filmagem da casa ou do cenário é pequeno e tal, então eu mexo um pouco na iluminação para não ficar uma coisa muito pesada, sabe? Porque se você botar muita luz num ambiente pequeno e muitas pessoas, ali fica meio que embaçado, não sei, uma coisa assim meio pesada. Então, mais ou menos eu calculava quantas pessoas iam ficar no cenário, calculava a luz, para poder ficar bonito, né? E ter um espaço maior para dar um visual ficar mais aliviado, né? O canto de um pássaro brasileiro. O Irapuru é a flauta mágica e angelical que ressoa nas florestas das Amazonas. Isso aqui é com essa crença que o retransmitimos com o pensamento em Deus, o Rei Leiro. No caso do Tudo Bem, você tem lá o Paulo Gracindo, que era um monstro. Como que é esse trabalho da câmera nesse filme com o Paulo? Já que tinha tanto câmera como fotografia, mas principalmente câmera, esse diálogo, como que ele reagia, como que era a parceria dele com câmera? É muito boa, ele perguntava tudo o que ia acontecer, e logo depois do ensaio, ou então durante o ensaio, ou durante até o final do plano, né?
Ele chegava e aí, como é que fiquei? Estava bom e tal? Será que vamos rodar outra? Não, tá bom, ficou legal. Aí ele... Tinha essa humildade. E é legal a relação do diretor, ou do ator com o fotógrafo. É legal. Tem uns atores que também quer ver lá na câmera como é que tá. E bota outra pessoa para ver qual é o enquadramento, para se colocar na... E nesse filme, a Fernanda Montenegro, como que também? A Fernanda Montenegro é um show à parte, assim, é incrível, cara. Você, olhando na câmera e vendo a interpretação dela, e o que ela decora, e o que ela diz na hora, comove, assim, você fica... Quando, às vezes até eu fico admirado, eu fico até emocionado com certas coisas que eu vejo assim, quando o ator está realmente interpretando. É diferente, é uma coisa, sabe? Minha santa, ele não me quer mais, minha santa. Eu vou ao cabeleireiro, me arrumo toda. Eu fico bonitinha pra ele, minha santa, mas não adianta, minha santa, não adianta. Ele não me quer mais. Diz que tá velho. No outro dia chorou. Diz que tá impotente. Mas eu sei que é mentira, minha santa. Eu sei que é mentira, ele tem outra, uma ordinária. É uma ordinária, loura. É loura. O Fome de Amor, que marca vamos dizer, o início da sua parceria com o Nelson Pereira dos Santos. Especial. Grande Fome de Amor. Vamos falar desse filme. Como que é o Nelson como diretor? É uma mãe, é um pai, é tudo, cara. O cara é muito bom de trabalhar com ele. Nossa Senhora. É muito legal. Por que é bom? Sabe tudo. Ele identifica com as pessoas todas dentro da equipe. Trata bem o cara da produção, como qualquer uma pessoa. Assim, é muito legal ele, muito sincero. E sabe a coisa que vai fazer. Ele tem certeza daquilo que ele fez. Se ele disse, olha, não vamos fazer outra, não vamos mesmo, porque não vai fazer melhor do que aquela que está feita. Às vezes roda sempre assim de primeira, estando bom, acabou, não faz outra. Eu quero ir embora. Quero ir para um lugar onde eu possa... Chega, não chateia! Eu quero ir embora. Vem cá, poxa, que é isso? Eu não fico mais. Eu vou embora. Não! Me deixa! Me deixa! No caso desse filme do Nelson, Como Era Gostoso Mesmo Francês, aquela natureza, aquele verde, como que é controlar isso na fotografia? Agora, muita coisa na fotografia a gente pode fazer na hora, como depois também no laboratório, quando é a marcação de luz, que vai fazer a cópia do filme, né? Tem a marcação do filme inteiro de luz, para dar uma continuidade de luz no filme todo. Aí a gente pode acrescentar também nessa hora o que você quiser, né? A coisa que você quer mudar, que na hora você não teve possibilidade de fazer, uma cor, por exemplo. Dá para consertar, a coisa não é definitiva só ali na mão. Você pode dar um jeito na cópia. Não na cópia, antes da cópia você tem a marcação de luz, você tem o técnico lá do teu lado e você vai pedindo a cor que você quer, o diafragma que você quer e tal, e aí ele vai acertando até o ponto em que você pode corrigir depois na montagem, na montagem. Do jeito que você quiser melhorar, você pode melhorar, porque o laboratório já tem uma cor que foi feita por eles mesmo, então usaria aquela cor para aumentar ou diminuir, né, o efeito. Caraíba irumo cunhabebe, yane potari bepiqueru iayana, kudira potu yuricuri guarari, veiana tupiniquim, saru yane, yane yucamandawasu. Yepe maetu ibae maracati, socuri, ue guarani, e rirei o sacuri ruaina cunhambebe. Eu estava questionando o conceito de autor, que o cinema francês
se agarra e que a gente importou, eu acho, da França, que é o autor, é o diretor, é aquele, né, Deus, aquele que faz tudo. E com o Dib eu conseguia contestar essa autoria, né? Porque a partir do momento que você tem uma outra pessoa, ela está interferindo no seu trabalho. Então é muito difícil você se colocar como autor completo. E o Dib, os próprios diretores diziam que ele imprimia a marca dele nos filmes, né? Então ele era um coautor dos filmes que ele fazia, porque com certeza um Terra em Transe, se não fosse a câmera do Dib, não teria teria a força do Glauber, mas não teria a força da estética do Dib, né? Que faz o filme ser referência internacional, né? Mundial, assim, cinema mundial, né? Dib, essa afirmação de que várias pessoas fazem, de que você muitas vezes funcionou ou é uma espécie de coautor da fotografia, acaba sendo da criação, mesmo sendo câmera. Como você encara isso? Eu acho que eu acho que isso é meio... não existe esse lance de eu ser o coautor, ou então, sabe, eu faço o que o autor está pedindo para eu fazer, mas eu faço de uma maneira que, sabe, do meu jeito, assim, do jeito que o diretor conta o que ele quer, a história e tal, eu tento fazer o máximo o que eu percebi que ele que me explicou. Eu procuro fazer mais por aí, não tem assim uma coisa que eu vou fazer assim, de um jeito que não foi pedido, entendeu? Eu faço, por exemplo, se eu for diretor, se me pedir alguma coisa, eu vou tentar fazer o que você quer. E se eu quiser fazer alguma coisa além, eu bato um papo antes de fazer, se dá para fazer ou não. Eu não coloco alguma coisa a mais. Eu posso colocar coisa a mais se for dentro do que o diretor pede. Eu não acrescento assim uma coisa que o diretor não pede, ou só porque eu vi que é bonito, vou fazer. Porque ele está vendo também o que eu estou vendo na câmera, ele está vendo também do lado de fora. Então ele vai pedir se quer que eu pegue aquele menininho que está lá, não sei o quê, outro, sabe? Eu não saio da... Eu estou como diretor, não estou fazendo um filme meu. Você sugere? Eu sugiro, quando eu sinto alguma coisa que está legal, eu digo, olha lá, vamos filmar aquilo ali. Se ele disser que não tem nada. Mas eu não pego e vou fazer, sabe? A revelia? Eu não... O mais legal é que a gente se vê de novo, né? Encontrar com ele, num set de filmagens. Dib, eu queria falar com você sobre A Noite do Espantalho, do Sérgio Ricardo, seu irmão. Eu me recuso. Terminantemente. Esse é um filme muito marcante para mim, eu gosto muito desse filme. Noite do Espantalho, Como que foi feito esse filme? Qual que é foi lá o bastidor desse filme? Foi lá na Nova Jerusalém, Plínio Pacheco, botou lá foi legal levantar o espantalho. Foi enorme lá, uma árvore enorme, uma árvore que derrubaram para botar lá o espantalho lá em cima. Como que estava o Sérgio já na Noite do Espantalho? Ele estava empolgado. Diferente em relação aos outros filmes? Estava alegre, todo sorridente. Tudo acontecia do jeito que ele queria. O Plínio Pacheco é um bom sujeito, né? Tinha lá na fazenda dele lá, era enorme. Tomava conta de tudo. De cada dia que a gente passou lá, de manhã no café, tinha carne de bode no prato lá para todo mundo da equipe. E como que era fotografar o Alceu Valença? Era tranquilo? Era divertido. Ele se comportava? Comportava. Qualquer coisa o Sérgio dava uma chamada nele. Toda história que se conta tem mentira dentro. Tem valente que não é valente. Tem tristeza que não leva a gente. Tem amor que acaba de repente. Tem chão verde
fértil que não dá semente. O filme Os Herdeiros, do Cacá Diegues, que é outro trabalho que você faz com o Cacá, ele é, vamos dizer, uma coisa mais comportada, do tempo, uma coisa mais sóbria. Onde você se sente mais confortável? Fazendo assim uma coisa exuberante de cores, como A Noite do Espantalho ou Os Herdeiros? Não, eu não tenho assim uma preferência, eu gosto de fazer o que for assim, ou um ou outro e tal. Me fascina, né, o lance de fazer fotografia, câmera, eu fico muito contente de fazer, fico numa boa mesmo. Então aí eu faço a coisa com vontade mesmo de fazer e perceber as coisas, como é que está andando. Tomo conta da rapaziada, conta não, do pessoal da equipe, sempre tem um grupo que sempre está ligado, né? Não tem uma pessoa que fica parada. Se ficar parada, eu boto para fazer alguma coisa. O que é que vocês querem? A gente tem um programa. Para os outros, eu sou a garantia da paz com o povo. Se além disso ainda tiver o voto de vocês, minha eleição está garantida. Seus amigos? Os meus amigos são vocês. Dib, você tem um outro grande parceiro que é o Domingos de Oliveira. Como que nasce essa parceria? É muito boa. Aí ele diz, faz aí, Dib, faz aí. Aí ele vê, tá bom, vamos fazer outra. Ou então, vamos fazer outro plano. Aí ele trabalha muito com o Joaquim Assis, o assistente dele. Joaquim Assis é uma figura. Cara, gente muito boa. E ele que ajuda no roteiro, que ele é escritor e tal. Esse aí do Coração de Ouro, era um amigo do Domingos de Oliveira. Como que foi esse filme? filme? Foi muito bom. Ele é um amigo dele, em particular, do Domingos. Né? Foi tranquilo. Filmar com o Domingos era tranquilidade. A gente que faz o horário, quer acabar agora, acaba, começa amanhã. Quem tem compromisso qualquer, sai, depois volta. Inclusive o ator principal, né? Sempre tá numa boa, né? A gente precisa se divertir, né? Já tá tudo combinado. Vai ter gente fantasiada, banda. Tem um amigo meu, Marquinhos, que é da televisão, vai estar lá filmando. Tem outro amigo que é batedor da polícia. 3 batedores, leva mais 2, fantástico. A saída daqui a pouco do Jangadeiro, que horas são? Gosto de você. Obrigado, eu sou mesmo um sujeito formidável. Quer dormir comigo? As Duas Faces da Moeda, que é outro filme. Essa fotografia que você faz nesse filme. O que o Domingos pede? Como que é o pedido dele? Como que é a relação do diretor Domingos com você? Ele só pede mesmo quando tem assim, uma coisa especial que ele quer fazer. Se é assim, uma coisa assim que está dentro do combinado da cor do filme ou do jeito do filme que ele quer, a gente conversa antes, que é o jeito que ele quer, né? O estilo que ele quer. Então, se tiver alguma coisa que seja fora do que a gente combinou, ele pergunta como é que a gente vai fazer e tal, e a gente dá um jeito com a câmera, o filtro, e faz. Faz um tipo de experiência, grava uma vez, e depois vê no monitor do set mesmo, para ver se é aquilo mesmo. Para não ter erro depois, né, na cópia. E aí, se ele achar legal aquela mudança, a gente faz, né? Aquele ou mais vermelhado, ou menos colorido e tal, aí a gente acerta na hora. Nininha! Oi, Dora, tá boa? Tudo bem, tudo ótimo. E contigo, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, quer dizer, mais ou menos. A situação não tá muito boa, não. Tá terrível. Preciso conversar muito contigo. Tô indo no computador. Vamos lá? Já jogou velha com ele? Não. Um filme como Os Deuses e os Mortos, do Rui Guerra, que tem características épicas, é uma coisa grandiloquente, né?
Como que é fotografar um filme desse? É muito bom trabalhar com ele, fotografar com ele, que ele entende fotografia demais. Muito bom na fotografia e tudo, ele sabe tudo, cara. Se der a câmera, ele faz e tal. E é muito bom trabalhar com ele, porque ele sabe. A gente, nesse filme, ele era o primeiro a acordar, ia na locação, que era uma fazenda, sentava lá no alpendre, 3 ou 4 degraus, batendo a máquina, fazia o texto ali no dia. E aí, quando chegava a equipe, chegando a equipe e tal, ele preparava, chegava ele falava o que queria e tal, e aí começava a rodar e terminava no final do dia, né? O que ele preparava de manhã ali, que ele chegava cedo, sentava ali no alpendrezinho, tinha 2 degraus, 3, com a máquina, fazia o diálogo, chegava o pessoal e tal, sorriso no charutão dele. E tinha charuto para dar para todo mundo. Quem quisesse era só chegar e tirava do bolso charuto para dar. Sete caminhos fechados. Dib, você participa do Lira do Delírio, do Walter Lima. É. Como que foi fazer aquele filme que o Walter teve aqui com a gente? Parece que foi uma festa só. Como que era fazer essa fotografia naquela balbúrdia, aquela algaravia? Foi bom, foi... Não tem jogo ruim não, é sempre legal. É bom. Mas não tendo quase roteiro, nada, os atores improvisando o tempo todo, isso não dava para ensaiar, portanto? Não, mas é bom assim, cara, porque também a gente improvisa. Porque a gente vai lá do ator. O ator está representando de uma maneira, aí eu sei se o diálogo vai demorar ou não, porque do roteiro e tal, aí a gente sabe que se tem muita coisa para fazer, a gente pode entrar devagarinho no rosto do cara, dar a expressão dele mais perto. Para ajudar também o ator, né, a aparecer. E aparecer também o plano da câmera. Então aí tem várias coisas boas para fazer. Quando te procuro nesses carnavais, eu reaprendo que a vida se aproveita enquanto dura. Que a vida dura só um dia, um porre, um gesto, um gemido, um canto. Aqueles planos do Pereio, quando ele fica fazendo aqueles discursos, aquela conversa dele, que é mais de rosto, mais fechado. Isso era uma opção sua ou era o Walter que pedia? O Walter pede. Às vezes a gente usava monitor, né? O monitor durante o filme, durante o plano. Ele olhando, ele pedia assim, tinha um fone, pedia para aproximar ou deixar. Quando ele não falava nada, ficava. Aí se era para aproximar ou recuar, tal, ele pedia. Tem um diálogo, né, com câmera. Diálogo não, é só o cara falar que a gente ouve e faz. Não deixa de ser um diálogo, né? É importante isso, né? Dib, lá pelos anos 80 você dá uma parada. O que acontece? Você filma bem pouco. Nos anos 80, né? Não sei se foi por causa da queda do lance do cinema, que acabou verba, essas coisas, que era difícil conseguir. Mas parou tudo, né? A coisa do Collor, né? Debacle do Collor. E ali a gente fazia-se o que pintava, alguma coisa em televisão. Trabalhei muito na TVE. Uma coisa assim de... Ele trabalhava também no lance de ensinar para as pessoas, né? Tinha uma escola. Na TVE? Não, na TVE e também num outro lugar, que eu não me lembro qual era. Você foi para o ensino, como professor, passando conhecimento. E eu gostou, porque os alunos pegam direto. É muito bom se ensinar.
você vê lá a coisa que você fez já, e o cara está fazendo igual que você falou. É muito bom. Referenciando, né? Não, o que é isso? Eu acreditei em muitas coisas. Acreditei que o bem sempre venceria o mal. Lembro da minha mãe me acordando, as lágrimas dela rolando para que eu comemorasse a derrota dos nazistas e o armistício. Acreditei em Freud e na psicanálise. Se eu tivesse coragem, eu chegaria ao autoconhecimento e eu seria feliz. Você volta a filmar com o Domingos de Oliveira. Depois de um período grande sem filmar. Pouco tempo, eu acho. O que mudou entre você parar e você retomar? O que tem de diferente? Não tem diferença, não. Diferença mais legal é que a gente se vê de novo, né? Encontrar com ele, num set de filmagens, as mesmas pessoas, que ele sempre chama a equipe, sempre. A mesma equipe. E aí é uma festa. E é legal quando alguém faz aniversário, que aí ele faz lá um banquete, uma coisa. E o Domingos, nesse último filme que você faz com ele, em relação às coisas anteriores, tinha mudado alguma coisa? Não, a mesma coisa. Os planos, tudo mais ou menos parecido. Ele gosta muito de um geral também, um close-on. Ele gosta mais do close, né? E a gente pode dar opinião aberta que ele aceita quando está numa boa mesmo. Ele vai. Que tem diretor que não gosta, né, de se dar opinião, né? A gente vai fazendo. Eu acredito até hoje que quando os corpos dos amantes se unem, a terra treme. Essa é a minha história, a história da minha geração. Nós somos aqueles que viveram e sobreviveram a muitos ideais. Aqueles que viram a falência das soluções libertadoras. Aquelas que prometiam resolver o próprio enigma da existência humana. Djib Lutfi, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Obrigado você. Foi um grande prazer. Igualmente, legal. Até nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias do cinema brasileiro. Até lá.